Olá, meus caros. Quero conversar com vocês a respeito de uma coisa que chama Decore. Você talvez já tenha ouvido falar e tal, né? E talvez até esteja assistindo o vídeo porque você ligou aqui pra gente para pedir pra gente preparar um Decore para você. Eu quero te explicar bem como é que essa coisa funciona. O Decore é uma sigla, o significado é Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos. Então, é uma declaração que o teu contador, eu, por exemplo, emito para você, assino, e nessa declaração eu informo quais foram os rendimentos que você recebeu da sua empresa. Que tipo de rendimento a gente coloca lá no Decore? Podem ser prolabore, pode ser distribuição de lucro, pode ser juros sobre capital próprio, podem ser diversos modelos de rendimentos que os sócios recebem das empresas nas quais eles participam. Muito bem, esse formulário, esse Decore, antigamente, lá no tempo do Onça, né, esse Decore ele não tinha um formato e não tinha um controle pelo Conselho Regional de Contabilidade. Como você sabe, o Conselho Regional de Contabilidade é o órgão que fiscaliza o exercício da profissão contábil. Então, assim como os advogados, por exemplo, são fiscalizados pela OAB, assim como os médicos são fiscalizados pelo CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, nós contadores temos que prestar contas do que a gente faz lá para o CRC. Antigamente, então, lá no tempo do Onça, como é que se fazia uma declaração de rendimentos? Você precisava comprovar rendimentos, você que é dono de uma empresa, você precisava comprovar rendimentos. Você ligava aqui, a gente pegava um papel sulfite, fazia ali uma declaração, eu assinava dizendo, olha, o Felipe recebeu X mil reais de prolabore no mês tal, ou recebeu Y mil reais de lucro no mês tal, e assinava, entregava para ele, pronto, estava feita a declaração. De vez em quando, mas muito de vez em quando, o CRC ia até os bancos e até as agências que fazem análise de crédito, escolhia uma ou outra dessas declarações, que eram feitas aleatoriamente, e vinha conferir. Então, já tive várias vezes aqui gente com declarações de rendimentos que eu assinei, que veio aqui para conferir. Mas, como eu te contei, no tempo do Onça, quando a gente fazia isso num papel sulfite qualquer, esse índice era muito pequeno, sei lá, de cada 100 declarações que a gente fazia, uma vinha alguém aqui olhar. Muito bem, o Conselho Regional de Contabilidade mudou as regras já faz algum tempo até, mas agora ele está cada vez mais rígido com relação a isso, ele mudou essas regras. Quando você pede um Decore para a gente, eu não posso fazer um Decore num papel sulfite qualquer. Não posso, por exemplo, abrir aqui um editor de texto e fazer uma declaração dizendo que o Felipe recebeu X mil reais de lucro, imprimir essa declaração, assinar e te entregar. Não posso. Por que eu não posso? Porque se eu fizer isso, o CRC me pune. As punições variam. Eu até botei, já vou pedir já, eu botei num lugar na internet, o Felipe que colocou lá pra gente, anota aí, olha, ele vai botar aqui embaixo para você ver. Se você acessar www.sevilha.com.br/CRC-Decore, tudo junto, CRC-Decore, sevilha.com.br/CRC-Decore, você vai ver o folheto que é o próprio CRC que está distribuindo por aí. Entra lá, você vai ver o folheto que eles estão distribuindo. Eu até fiz uma bola, isso foi eu que fiz, eu fiz uma bola em amarelo e botei duas setinhas, onde eles mostram que penalidades eles impõem. Para o contador, portanto para mim, por exemplo, no último caso a penalidade é de cassação de registro. Se eu não seguir as regras do CRC, eu posso perder o meu registro profissional, eu posso ter que parar de trabalhar. Então o que acontece com relação ao Decore? Eu não posso fazer uma folha de sulfite qualquer com um editor de texto. Se eu fizer isso, eu sou punido pelo CRC. Como é que eu faço então, quando você pede para fazer um Decore? Eu tenho que entrar no site do CRC, tem uma senha, tem um login, tem um procedimento de segurança para acesso. E lá no site do CRC eu uso um programa que eles disponibilizam, que o Conselho Regional de Contabilidade disponibiliza. Então lá eu coloco o teu nome, o nome da sua empresa, o seu CPF, o CNPJ da sua empresa e faço a inclusão dos rendimentos que eu quero comprovar, que eu quero declarar que você recebeu. Para cada rendimento que eu incluo na declaração, não é um lugar que eu digite, são campos onde eu vou escolhendo e vou abrindo caixas de diálogo e vou fazendo escolhas. Para cada rendimento, então, por exemplo, eu vou lá, quero te comprovar um rendimento que você recebeu em março de 2013. Então eu clico lá, quando é que foi recebido o rendimento, ele abre o mês, eu clico no mês, ele preenche, março de 2013. No campo seguinte, eu escolho qual é o tipo de rendimento, eu não escrevo, eu clico, ele abre, é lucro, é prolabore, é juros sobre capital próprio. Eu digo, por exemplo, que é lucro, pronto, ele preencheu que é lucro. No campo seguinte, ele abre uma caixinha de diálogo também para indicar como é que eu sou capaz de provar que você ganhou esse dinheiro, lucro, prolabore ou juros. Então, eu vou marcar ali, por exemplo, o que está lançado no livro diário, ou eu vou marcar, por exemplo, que você pagou um DARF relativo ao imposto quando for devido. Enfim, eu faço ali a marcação de como é que ficou comprovado aquele rendimento. Eu também não digito, eu não tenho a escolha de digitar, né? Porque eu poderia colocar lá alguma coisa se eu puder digitar, mas eu não tenho. Eu tenho que escolher uma das formas de comprovação que o CRC
permite. E depois ele abre um campo de valor onde eu digito o valor, aí sim, é o único campo que eu consigo digitar, eu digo o valor, 5 mil, 10 mil, 50 mil, 5 milhões de reais, seja lá qual for o valor que você recebeu de juros, de lucro ou de prolabore. Muito bem, depois que eu faço isso, eu aperto um botão, ele gera uma declaração que é o que você recebe aí. Aí sim, ele gera uma declaração em PDF que eu imprimo e que tem todas aquelas informações, tem um número de controle, quem já pediu um decore já recebeu um. Tem um site onde você entra, que você digita o código daquela declaração para confirmar que ela é verdadeira, e os bancos e agências de crédito fazem isso também, né? Então você faz ali o preenchimento daquela declaração e eu imprimo e mando para você. Depois que eu mando para você, eu tenho que mandar para o Conselho Regional de Contabilidade os comprovantes que eu marquei. Então se eu disse ali que você recebeu 5 mil de lucro, eu tenho que mandar para o Conselho Regional de Contabilidade a comprovação na contabilidade de que você recebeu 5 mil de lucro. Por que eu estou contando essa história grande? Porque o Conselho Regional de Contabilidade está muito duro em relação a isso e a gente tem que seguir as regras lá do Conselho. Então, para não correr risco de ser autuado, de ter nenhum tipo de problema com o Conselho Regional de Contabilidade, nós estamos adotando procedimentos bem rígidos de controle para que eu possa fazer a comprovação para o Conselho Regional de Contabilidade sem criar punições para mim nem para você. Vai lá olhar a cartilha que eu te contei onde estava, só relembrar, sevilha.com.br/CRC-Decore, e você vai ver que o CRC até ameaça que, se eu fizer esse tipo de coisa, ele vai denunciar a sua empresa também para a Receita Federal, para que a Receita Federal vai investigar o que está havendo. Então, eles estão, assim, muito duros em relação a essa questão de declaração de percepção de rendimentos. De tal maneira que eu só posso fazer decore se a gente tiver meios de comprovar através da contabilidade a distribuição daqueles valores, tá bom? O nosso pessoal está orientado, eventualmente você até tenha sido orientado a assistir esse vídeo por alguém da nossa equipe, o nosso pessoal está orientado a só se comprometer a apresentar decore para os clientes na medida em que a gente seja capaz de cumprir essas exigências do Conselho Regional de Contabilidade. Antes de terminar, quero só te falar uma coisa que eu ouço com frequência e que eu vou dar o depoimento aqui de quem está do outro lado da história. Muita gente liga aqui e fala, não, Vicente, não precisa fazer decore, esse decore lá pelo site do CRC, nem nada disso, não. Faz uma declaração no Word aí, num editor de texto qualquer, imprime, assina e me dá, porque eu vou levar, sei lá, na imobiliária, no banco, no consórcio, na financeira, sei lá onde é que você precisa apresentar, mas o pessoal lá diz que não vai mandar isso para lugar nenhum. Isso é conversa de vendedor. O gerente lá que está te atendendo, o funcionário da entidade de crédito que está te atendendo, ele talvez até desconheça, não vou nem dizer que ele está falando por maldade, ele não sabe o procedimento correto, mas quando ele coloca aquele documento dentro do processo de aprovação de crédito, seja lá qual for o processo de análise e aprovação de crédito que vai acontecer, automaticamente as entidades validadoras, como o Serasa, por exemplo, como o SPC, eles encaminham cópia daquele documento para o Conselho Regional de Contabilidade. É toda uma rede que está construída para fiscalizar esse tipo de coisa. Então, não dá para a gente cair nessa conversa. Por que eu sei disso? Porque eu já tive vários casos em que veio fiscalização do CRC aqui para conferir esse tipo de coisa, porque o procedimento passou por agência de análise de crédito e caiu lá na mão deles. Então, parece chatice, eu sei que parece, quero te pedir desculpas, não é que a gente não queira te atender, é que nós queremos zelar pela sua segurança em primeiro lugar e pela nossa segurança junto com a sua também. Então, por favor, vamos seguir esse procedimento, a gente emite o decore com o maior prazer, mas nós vamos ter que passar por esses passos primeiros, tá bom? Você que vai precisar de decore, considerando toda essa complexidade, já tem em mente, demora um pouquinho para emitir, né? Não é uma coisa que sai do dia para a noite, porque primeiro a gente monta, o processo que a gente está fazendo aqui primeiro nós montamos o processo de comprovação para depois gerar o decore, tá bem? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.